Olá, seja bem-vindo ao podcast da PUC Campinas, Educação Continuada, Futuro do Trabalho. Neste espaço, nós discutimos os assuntos que fazem parte do seu dia a dia e que conectam a universidade e o mercado de trabalho. Você sabe como construir estratégias realmente eficazes no marketing digital? Em nossa conversa de hoje, vamos mergulhar nesse tema com dois especialistas. Eu sou Fernanda Travalini e é com prazer que recebo aqui a professora Vanessa Bianchi, que é gerente de marketing da área de eventos, e o professor João Lima, que é gerente de produto do Farmácias E-Commerce. Sejam bem-vindos, professores. Olá, tudo bem? Tudo bom, Fernanda? Vanessa, tudo bem? Olá, gente. Obrigada pela oportunidade de a gente estar aqui, podendo conversar um pouquinho sobre temas tão interessantes. Que legal, muito bom ter vocês aqui. Então, para começar, professores, para quem ainda não conhece tanto a área do marketing, o que essa área é capaz de fazer pelas empresas, pelos profissionais, serviços? Tudo, acho que é a resposta mais concreta que a gente pode ter, né? O marketing tem uma dimensão aí muito grande, né? E a gente costuma falar que o marketing é o coração pulsante de uma empresa, de uma marca. Então, ele te leva tanto para cima de uma forma muito escalável, como ele te deixa completamente estagnado se você não souber utilizar. Então, o marketing é tudo dentro de uma empresa. Exatamente, né? Complementando aqui, é uma ciência que tem muitos anos, né? À medida que o mercado, o mundo dos negócios vai evoluindo, é uma ciência que se desenvolve cada vez mais, ano a ano, então a atualização é extremamente importante, você se manter conectado nesse mundo moderno, né? Nesse mundo aí cheio de novidades, então ela ajuda a alavancar os negócios, então não tem como ficar longe, né, dessa disciplina dentro das empresas. E pensando aqui em pequenas empresas ou em profissionais que divulgam seus serviços pelo Instagram ou em alguma outra rede social, é muito comum as pessoas, em geral, acreditarem que simplesmente ter uma presença digital, estar nas redes, é fazer marketing. Isso é verdade? Não, com certeza não, e não é só não necessariamente, mas é um não bem falado, porque não adianta você estar dentro de uma rede social, você ter uma presença online, mas ela ser uma presença online feita de qualquer forma, feita sem pensamento, sem planejamento, né? A gente vê muito a febre de redes sociais, então lança um aplicativo novo, lança uma nova rede social. Todo mundo quer estar lá dentro, mas isso não significa que o seu público vai estar lá dentro ou mesmo que a sua estratégia faz sentido com aquela rede. Então, uma coisa é estar no digital, outra coisa é fazer marketing digital bem feito e são caminhos bem diferentes. Pois é, Vanessa. A gente vê, né, bastante empresa vai lá e abre uma rede social, já quer colocar o conteúdo dela, e às vezes um conteúdo ou sem qualidade técnica, ou sem uma sequência. Então, acho que a recomendação, o mínimo do trabalho, você tem que entender o objetivo que você quer daquela rede, porque uma vez você está dentro daquela rede, é uma vidraça. Você vai receber elogios e pedradas, né? Então, tem que tomar muito cuidado. E ali, na rede, quando você vai evoluindo a conexão com o seu público, você vai experimentando, então você tem que pensar que tipo de propósito, imagem você quer passar, qual posicionamento você tem que pensar na qualidade daquele conteúdo, na redação daquele conteúdo. Muitas vezes a empresa começa ali com o sobrinho, com o amigo, né, que vai fazendo na base da amizade e esquece do lado profissional. Então, acho que estudar a melhor forma de trabalhar na rede social. Acho que o que atrapalha um pouco é ferramenta. Tem um monte de ferramenta muito legal, divertida que a gente tem por aí, mas não é só por isso, né? Então, a empresa, no lado profissional, ela tem que canalizar como ela usa a rede e qual rede ela se posiciona para alavancar os negócios, para se posicionar. Então, é um trabalho que a gente acho que acompanha com o tempo, que às vezes você entra na rede, faz um trabalho profissional, faz um planejamento, e tudo bem, se você achar que não é para você, você descontinua aquele trabalho, mas sempre dentro de um planejamento, dentro de uma sequência. Então, realmente, principalmente as pequenas, né, e médias empresas, elas vão lá, tem um perfil no Instagram.
mas não está dando certo. Primeiro, o que é dar certo? Então, todo esse trabalho, um profissional de marketing digital, ele vai te ajudar a estruturar esse planejamento. Então, por isso que é muito importante trabalhar com a ciência, com a metodologia, como medir, e aí sim a gente buscar o sucesso, né, dentro do objetivo de negócio. Uma área super complexa, que abrange várias pontes aí de conhecimento, certo? Exatamente. Sim, a gente fala que é bastante complexa e é isso mesmo que o professor falou. Às vezes o sobrinho lá ou alguém que acha que sabe fazer marketing só porque viu que verde não combina com vermelho ou que o azul combina com amarelo. Não, eu já sei tudo e começa a fazer e não é nada disso, né? Existem estratégias, existem técnicas, existem ferramentas e é muito importante de a gente falar isso porque é uma área que você consegue escalar muito ou você faz com que a sua presença digital seja mal vista. A gente vê quantas marcas que, mesmo com grandes empresas trabalhando por trás, acabam errando na estratégia de digital e fazem com que todo um trabalho de branding, todo um trabalho de escala se perca em questão de minutos, em questão de dias. A gente tem N exemplos aí que acontecem no dia a dia e é importante, por isso, entender que planejamento, técnica, ferramentas são importantes de estarem por trás de uma ação no digital. Com certeza. E professora, você já liderou projetos que geraram resultados expressivos em diferentes setores. Na sua visão, o que é comum nessas estratégias de marketing digital que são realmente eficazes, independente do segmento? Planejamento. Planejamento é tudo, né? Então, a base do marketing, aí a gente fala do marketing de antigamente, quando a gente aprendia, ela continua sendo a base do marketing digital de hoje. Então, você entender o seu público, você entender o seu mercado, você entender o seu produto, o que você está querendo divulgar, né? E em cima disso, construir uma estratégia para fazer essa presença no digital. Planejar, eu acredito que é 85% do trabalho e o restante é a execução. Sem um bom planejamento, a execução fica falha. Com um bom planejamento, você consegue ter resultados realmente escaláveis. E professor João, você trabalha com produtos digitais. Qual que é o impacto dessas ferramentas no marketing digital e na experiência do cliente hoje? Perfeito. Produtos digitais tem crescido cada vez mais, né, com a transformação digital, negócios que nascem 100% digital, ou empresas extremamente tradicionais e que buscam ter ali os seus negócios nesse ambiente digital. Então, o mercado, ele passou por algumas transições, né, entre ir para um lado mais de engenharia, de processo e software, uma coisa mais, eu falo dura, assim, uma coisa mais pensando em tecnologia. E isso está mudando agora, né, já faz um tempo. A gente está muito num momento de experiência. Então, o que quer dizer isso? As grandes marcas que têm muita tradição e conquistaram espaço ao longo do tempo, elas agora têm o desafio de propiciar boas experiências para os seus clientes ou, né, para as pessoas que se relacionam com as suas marcas. Então, como é que ela transmite uma boa experiência no ambiente digital? Então, tem algumas coisas que o momento que a gente vive nesse ano já é obrigação nem diferencial. Então, ter uma boa usabilidade, ter um produto digital que ele performa bem no seu celular, no seu computador ou até mesmo numa TV conectada, não importa. Então, isso é uma questão de obrigação. Agora, quando você entende todas as etapas da jornada do seu cliente, quando ele fica sabendo de você, quando ele procura o seu produto numa loja de aplicativos, quando ele se loga, quando ele interage com você. Então, todas essas etapas são pontos de contato de experiência. Então, você tem que olhar para todos esses pontos de contato, não é só dentro do produto fechado, e ali você vai ter coerência na comunicação, você vai ter um visual muito parecido com os diferentes pontos. Então, isso propicia um conforto na hora que o seu cliente está navegando. E para concluir, existe, né, o que a gente chama de expectativas líquidas. O Uber, o Facebook aplicativo, o Instagram, é tão fácil de usar que o nosso cliente, ele quer que usar o produto, né, da empresa, que seja tão fácil quanto ele chamar um Uber.
né? Então, as expectativas líquidas, as réguas, né, estão muito altas. Então, por isso que a gente tem que se manter atualizado, a gente tem que estar muito conectado com a tendência de mercado e criar produtos que realmente têm um processo evolutivo constante, né? Acho que a grande diferença, né, Vanessa, de produto é que você nunca vai acabar, porque o mercado vai mudando, vai evoluindo e você constantemente tem que se manter atualizado e tem que manter o produto conectado ali, trazendo boas experiências. Muito bom. E, professora Vanessa, tem uma publicação no seu LinkedIn em que você coloca que o centro de uma estratégia é a performance, o propósito e as pessoas. Como essa tríade ela pode orientar, então, as decisões no marketing digital, num cenário em que nós temos muita competitividade e também dados em excesso? Eu vou puxar um pouquinho do que o professor acabou de falar aí para te dar essa resposta. Acredito que a atualização constante, né, o entendimento contínuo do que é o seu produto, e isso está ligado muito à questão de propósito de uma marca, faz toda a diferença. No passado, a gente tinha marcas fazendo um monólogo para o seu público, então eu sou isso, eu sou aquilo, compre isso, assim, assim, assado, e tá bom. Hoje em dia não, hoje em dia, né, principalmente a geração Z tá muito ligada, os millennials, os centennials, estão muito ligados ao propósito de uma marca existir. Por que que aquele produto existe? Qual é a experiência que ele está me trazendo? Qual é a usabilidade disso? Para que isso faz sentido na minha vida? Então, o propósito de uma empresa, o propósito tem que ser o cerne do seu produto, o cerne da sua marca. E envolvido em tudo isso, a tríade faz também a diferença de você ter pessoas que estejam compromissadas com o seu negócio, compromissadas com o seu propósito de existir da marca e a busca pela performance, obviamente, para você escalar esses resultados. Com esse propósito, aí você consegue trazer resultado, trazer novidades, se manter atualizado e fazer com que o seu produto seja útil e relevante para o público cada vez mais atualizado que a gente vai tendo no mundo, né? Perfeito. E até pensando, então, nessas questões todas, professor, em um cenário em que, então, a gente tem essa disputa por atenção, como que o design centrado no usuário, ele pode ser o diferencial para transformar, então, esses cliques, né, em conversões efetivas para as marcas? Acho que você tocou num ponto bem importante, que é trazer o ponto de vista do usuário, né? E a palavra que se usa é empatia, né? Então, eu sempre falo assim nas aulas que empatia parece uma coisa muito simples e não é, extremamente desafiadora. Quando você fala de empatia de uma coisa que você conhece, que está no seu dia a dia, é muito tranquilo, porque é conectado. Agora, um desafio quando você tem que ser empático, entender um ponto de vista, sei lá, você vai fazer um produto para a China, que é um pouco distante da nossa realidade aqui, que é uma lógica de trabalhar. Vou trazer um exemplo muito rápido para tangibilizar. Trabalhei na indústria de fast food, cardápios no Brasil muito enxuto, cardápios no mundo asiático muito complexo, todos os detalhes, muitas fotos, é outro jeito de trabalhar. Então, as lógicas são diferentes. Então, pesquisar o usuário, entender o que ele gosta, ponto de vista, o que faz sentido para ele, é onde você vai ser o centro do usuário e tomar as decisões. Então, a gente tem um erro que, às vezes, a gente acaba acontecendo, a gente acha que sabe o que o usuário quer e a gente traz o nosso ponto de vista enviesado. E aí, nos cursos, existe metodologia, existe ciência para você treinar o seu olhar e você começar a colocar o ponto de vista realmente do seu público-alvo. Então, por isso que você tem que ter um método de trabalho onde você vai tomar suas decisões do produto, da sua estratégia de comunicação, da sua campanha, pensando extremamente que dor você está resolvendo do seu usuário, do seu cliente. Né? Então, puxando o gancho aqui também, minha vez, né, Vanessa? De puxar o seu gancho. As gerações têm pontos de vista diferentes. Então, às vezes, você tem que criar produtos ou comunicações diferentes se você tem um produto para várias gerações. Porque não vai conseguir comunicar muito igual para todos. Ou você escolhe,
ou você cria produtos diferentes. Importância de ter um nicho mais específico? Exatamente, acho que nicho é a palavra correta. Legal. Professora, e falando nisso, né, de atingir os públicos, em um dos seus cases você alcançou 15 milhões de visualizações e um ROI de 120%. Um ROI, né, um Return Over Investment, correto? Sim. Um retorno em cima do investimento, certo? Exato. E para quem está começando ou tentando, então, escalar esses resultados, quais fatores você considera diferenciais e que tornam, então, as campanhas virais e, ao mesmo tempo, rentáveis para as empresas? E eu volto no que o professor acabou de falar e devolvo para ele a bola, né? Porque um grande diferencial para fazer campanhas que deem retorno. O principal diferencial, eu acredito, é você conhecer o seu público. Não adianta você querer fazer o que você gosta, né? Ele estava falando aqui, eu vou dar um exemplo também que eu vivi. Eu tinha um cliente de uma empresa de computadores, eles fabricavam computadores, e tinha um site que eles faziam a venda, um e-commerce para o público final, e ninguém comprava, ninguém entrava. E eu falei, meu Deus, mas o que acontece? Eu fui analisar o site deles, e era um site que, na visão deles, os donos da empresa da geração dos baby boomers, né, então bastante tradicionalistas, e eles tinham um site com a visão deles do que era interessante para o público. Um site extremamente complexo, usabilidade péssima, você não conseguia se achar naquilo ali, mas para eles isso fazia total sentido. Mas aí eu questionei, mas e o seu público? Você não é o seu público, o seu público é outro tipo de perfil de pessoa. E eles não conseguiam entender. Quando eu propus de fazer a mudança para um site com uma usabilidade ligada aos dias de hoje, começou a vender absurdamente e eles não acreditavam, não conseguiam entender como que aquela mágica aconteceu. Então, nessa linha aqui do que eu falei, de resultados, e nesses 15 milhões de views que eu consegui, para uma empresa também onde eu trabalhei, a grande questão foi entender o público, né? Então, muitos profissionais, acho que a maioria dos profissionais de marketing hoje em dia são questionados para fazer mais com menos. A nossa meta básica nas empresas em termos de marketing, né? Então, você tem que fazer um grande resultado e sempre com a verba lá embaixo, minúscula. Esse é o trabalho do profissional de marketing nos dias atuais, né? E em cima disso, como é que você consegue chegar nesse resultado? Tendo conhecimento do público. Então, quem é o seu público? O que ele está buscando? No caso desse resultado aqui que a gente alcançou, foi uma campanha com investimento extremamente baixo, em alguns influencers que a gente fala que são influencers formiguinha, né? Não são aqueles grandes influencers que você gasta um dinheiro grande, mas são influencers extremamente nichados dentro do meio onde aquele produto está inserido. E a visibilidade disso alcança um número extremamente gigantesco dentro daquele público e assim você consegue o resultado. Então, acredito que o grande diferencial é conhecer o seu público. Perfeito. E, professor João, você lidera equipes multidisciplinares. Então, o que essa diversidade dos perfis ela nos ensina sobre o perfil de quem atua com marketing, a colaboração, colher resultados? E diante dessa experiência, como você vê que deve ser, né, ou deveria ser, a formação de um profissional na área de marketing? Fernanda, pergunta muito boa. Com esse mundo com diferentes sabores, né? Você tem um time multidisciplinar que tem formação em escolas diferentes, em regiões diferentes, não importa. Você consegue oxigenar a sua equipe, quer dizer, você vai trazer pontos de vista diferentes. Então, acho que isso que é o interessante. Então, quando você está montando um plano de marketing, fazendo um dia a dia do trabalho, para você não cair na armadilha de achar que aquilo é uma verdade, que achar que todo mundo pensa assim, ou ter um ritmo de trabalho, quando você está numa etapa que eu chamo de co-criativo, né? Você está ouvindo um pouquinho de todo mundo. Quando você tem uma equipe multidisciplinar, cada um vai trazer o seu ponto de vista, você vai somar na ideia. Então, é um pouco desafiador no começo, porque fica um cenário um pouco com lentes caóticas, né? Eu penso isso, eu penso aquilo. Mas faz parte da liderança você começar a conduzir esse trabalho.
E a disciplina, a ciência do marketing, quando todo mundo entende os objetivos, o mínimo, aquilo como pano de fundo, você começa a conduzir um pouco o direcionamento, os esforços do time. Então, quando você complementa a sua profissão, né, você é um profissional de administração com ênfase em marketing, vai te ajudar muito nesse entendimento. Um profissional de design que vai trabalhar com entregas e planejamento de marketing, vai te ajudar muito. Pode ser letras. Você trabalha com letras, tem uma formação, mas marketing é o seu trabalho, você vai trabalhar com copy. Então, tem espaço para todo mundo trabalhar, tem que se manter atualizado, fazer esse complemento. E aí é o que as empresas querem, tá? Eu, como profissional, busco bastante isso, esse perfil de profissional para atuar, né, no time, acho que ajuda bastante. Que legal. E para você, professora Vanessa, como professora da pós-graduação aqui, né, em marketing digital de alta performance, profissional do mercado, o que você diria que falta no profissional de marketing? Qual que é a prioridade para essa pessoa focar e ter resultados expressivos em sua carreira? Eu acredito que a gente tem 2 caminhos que são muito importantes aí dentro da formação do profissional de marketing. O primeiro delas é comprometimento. Dentro do mercado, eu também, né, atuo muito fortemente aí no mercado, a gente vê pouco comprometimento das pessoas e a gente cada vez mais busca pessoas comprometidas com o resultado, comprometidas em ter uma educação contínua para conhecer mais, porque a área de marketing ela muda o tempo inteiro, o que está valendo hoje já não vale mais amanhã e isso está sempre em mudança. Então uma pessoa com uma educação contínua que possa formular novas respostas para as novas perguntas que estão acontecendo, e isso é o comprometimento, isso é estar junto com o time, e pessoas que possam ouvir, o professor falou muito isso, equipes que possam se ouvir, né? A gente vê muito aquela coisa do designer antigamente, que falava, não, o meu design é perfeito e não pode mudar, não, tem que mudar. Né? Então tudo tem que mudar. Então pessoas capazes de ouvir, de sentar juntos com pessoas completamente diferentes entre si, com equipes multidisciplinares e poder um ouvir ao outro e agregar e somar o que sai de melhor disso. Muito bom. E falando então nesse cenário tão dinâmico, né, de atuação profissional que é o marketing, como que a pós-graduação em marketing digital de alta performance pode então ajudar esse aluno a dar conta de todas essas ferramentas, habilidades, pensamento crítico, né, que é tão necessário nessa área e de todo o conhecimento necessário para isso? Não só é uma pós-graduação ligada à alta performance, mas a primeira questão de tudo, ela vem de uma instituição de ensino que tem uma credibilidade muito grande, que vem não só de uma tradição de ensino de qualidade, mas de credibilidade em trazer profissionais realmente que falam do mercado, que são do mercado, que entendem do que estão falando. Então, a instituição de ensino, eu acho que em primeiro lugar, que faz toda a diferença. E em segundo lugar, como esses cursos são apresentados aos alunos. Então, você tem muita atividade prática, a gente fala, não, mas é muita teoria. Não, tem a teoria, mas tem muita coisa prática. Isso é legal desses cursos, de mostrar o que o aluno pode fazer no dia a dia, quais são os problemas que ele está enfrentando ali no dia a dia dele, como que a gente resolve isso dentro do curso, as aulas que são aulas com exemplos, com atividades práticas e tudo isso auxiliando nessa questão da educação continuada. E qual que é o perfil desse aluno que está conosco ou que está fazendo uma pós-graduação? Olha, Fernanda, tem perfil de vários momentos de carreira, né? A gente tem aí, né, estudos que a cada 7 anos você muda a sua carreira completamente. Posso dizer que eu sou testemunha disso, já tive vários momentos de carreira. Então, se manter atualizado e não independente da sua profissão, você tem que buscar esse aperfeiçoamento. E uma pergunta que nas mentorias e o pessoal sempre me faz, assim, João, devo ir para um curso rápido ou uma pós-graduação que tem um tempo, um trabalho? Então, lógico que depende do seu momento de carreira, mas a principal diferença de uma pós-graduação é a profundidade em alguns conteúdos e naquela disciplina que você atua.
Então você vai aprender com um pouco mais base, com embasamento bibliográfico, o aprendizado do dia a dia com o profissional. Então isso é complementar. E acho que a dica de ouro aqui o interessante da pós também são os colegas. Tem muitos profissionais bacanas fazendo junto ali o curso. Então essa troca de experiência, ela é muito rica. Não é só o professor para os alunos, mas também alunos entre alunos. E aí isso cabe com qualquer perfil, né? Quando você vai trazer, desde que você se dedique aos estudos da pós, você vai aprender e vai sair um profissional diferenciado. Algum outro pós que eu fiz como aluno, eu tenho contato com as pessoas até hoje. Então, isso é uma riqueza muito legal de você estar num ambiente universitário grande, com pós-graduação e com professores de mercado. Muito bom. E pensando agora em habilidades, esse curso de pós-graduação, ele também, além de capacitar no âmbito mais técnico, né, digamos assim, ele também capacita o aluno para ter um pensamento crítico, analítico, criativo. Isso é o que eu gosto muito da PUC. Eu entendo que a PUC traz muito essa questão da visão humana. Você não é só formado para você ser um técnico e saber apertar o parafuso dali do que você está fazendo, né? Mas você tem essa visão mais humana, mais crítica. E isso, do ponto de vista de sociologia, de todo o conceito do que a gente precisa, principalmente para a profissão do profissional de marketing, isso é extremamente importante. Isso é o que traz no curso e, enfim, no ensino em geral, né? Então você acaba se tornando um profissional mais crítico, com pensamento diferenciado, com habilidades ligadas à criatividade e outras tantas que são necessárias para exercer a profissão. Então, para vocês dois, agora, que são profissionais que estão no mercado e estão aqui na academia também, quais que são os desafios que esse profissional de marketing encara e como que esse estudo contínuo, que é a pós-graduação, auxilia nesse sentido e alavanca a carreira dessa pessoa? Dona Vanessa. Obrigada, professora. Eu entendo que tem muitos desafios. A nossa carreira, principalmente, ela vem sendo atualizada dia a dia. E agora, ainda mais com a chegada das inteligências artificiais, né? A gente vai ser totalmente testado, já estamos sendo, né? Mas vamos ser cada vez mais testados, né? A inteligência artificial não vai nos substituir, mas vai nos fazer ser melhores naquilo que nós somos. Então, eu entendo que a educação continuada proporciona a possibilidade de você estar atualizado em relação a tudo isso que já está acontecendo e ao que virá. E o desafio é exatamente esse, estar atualizado, né? Saber o que está vindo por aí. A gente fala muito sobre tudo que está vindo por aí, os conceitos de mercado que já estão sendo aplicados na prática, nas aulas com os alunos. Então, eles já têm oportunidade de debater, de entender, de construir novas ferramentas em cima de tudo que está vindo por aí. E eu acho que isso que é o interessante de a gente trabalhar nessas aulas e que o mercado vai pedir. Perfeito. Bom, a gente tem um momento que tudo dá para medir, tudo no digital é possível medir. Então, complementando aqui, o profissional ele tem que saber o que ele quer, o resultado, o indicador. Então, tudo é pautado em deu certo ou não deu certo na matemática, né? Então, é o marketing orientado a dados. Então, esse é um tema extremamente relevante, importante. Quando você faz o seu planejamento, tem suas percepções, seu trabalho de marketing, você tem que saber como medir e o que você quer medir. E ali você vai construindo o seu caminho. Fiz muito isso, deu errado. E tudo bem, aprendeu, mas você sabe que deu errado, né? Quando você cai na armadilha, você nem sabe que deu errado, aí é um problema. Então, acho que a dica de ouro aqui, se manter atualizado, é você constantemente ir medindo a evolução do seu trabalho e corrigindo a rota ao mesmo tempo, tá? Esse acho que é o nosso desafio. Muito bom. Então, para finalizar, a pergunta que eu faço para todo mundo aqui nesse podcast: qual que é o futuro do trabalho na área de marketing? Gigantesco, gigantesco. Eu acredito que tem muita oportunidade e com as inteligências artificiais e com as novidades que vêm vindo em termos de tecnologia, o profissional de marketing vai ter uma potência gigantesca de trabalhar com crescimento, com marca, com
públicos, com ativações, com todas as formas de atuação dentro do que é uma carreira de marketing. Abrem-se tantas oportunidades em carreiras específicas, em nichos de atuação. Então, tem um caminho extremamente produtivo e um potencial imenso de trabalho. Que incrível. E para você, professor? Para mim é o protagonismo cada vez maior dentro das empresas, em toda a sua cadeia, desde precificar o produto, operação do produto, pontos de contato com o cliente, experiência. Então, tem que estar muito conectado, muito atualizado, como a gente conversou aqui, evolui muito rapidamente, tem, né, os adventos das novas tecnologias que estão chegando, ninguém pode ficar de fora. Mesmo que seja para experimentá-las e depois falar, não serve para mim, ou para não, realmente faz sentido para o meu negócio. Vou absorver e vou usar. Mas tem que estar extremamente conectado, se atualizar, network, eventos, ouvir podcasts, fazer os cursos. É uma jornada se manter atualizado para essa profissão. Perfeito. Professores, então eu agradeço a participação tão enriquecedora e esclarecedora de vocês e agradeço a você que nos acompanha. Educação Continuada, Futuro do Trabalho é uma produção da PUC Campinas e você pode conferir nossos episódios pelo Spotify ou YouTube. Até a próxima!